Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo 2. Retornamos hoje os estudos no livro de Romanos. Nós já começamos a estudar o capítulo 2. Nossa última mensagem foi até o versículo 16 do capítulo 2. Pretendemos continuar os estudos de Romanos. Hoje, Romanos capítulo 2, do verso 17 até o verso 24. Então, abra sua Bíblia em Romanos 2, do 17 ao 24. Nós vamos ler essa passagem, vamos orar para Deus nos dar graça para compreender as verdades escritas na palavra de Deus. Romanos 2, do 17 ao 24. Amém? Diz assim: se porém tu que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade, e aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestres de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério e o cometes. Abomina os ídolos e lhes roubas os templos. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Vamos orar? Amado Deus e Pai, louvamos o Teu nome, Tu és excelso, Tu és maravilhoso. Nós queremos Te adorar em espírito e em verdade. Nós queremos Te servir com tudo o que temos e somos. Pedimos misericórdia pelas nossas falhas, pelas nossas faltas, pelas nossas transgressões. Que o Senhor nos perdoe e nos restaure em Cristo Jesus. Pedimos a Deus um reavivamento da Tua igreja, que possamos retornar à palavra, voltar ao Evangelho puro e simples de Jesus e sermos visitados pelo Senhor, quebrantados pelo Senhor, termos uma vida cheia do Teu Espírito Santo e proclamarmos as virtudes do Senhor a um mundo que se encontra nas trevas, a um mundo que está debaixo da possessão do diabo, que possamos ser Teus embaixadores para, através da Tua palavra santa, libertar os cativos de Satanás. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós nos arrependemos no pó e na cinza. Nós nos humilhamos diante da cruz do nosso Salvador. Que o Senhor nos dê graça para vivermos para Ti, para renunciarmos todo tipo de paixão pecaminosa em nosso coração. Ajuda-nos, Deus, a compreender a Tua palavra. Espírito Santo de Deus, venha sobre nós com o dom da iluminação. Faça com que os nossos olhos, a nossa mente, o nosso espírito compreenda as verdades espirituais da Tua palavra. Aplica, ó Santo Espírito, a Tua palavra no mais profundo do nosso coração. Só assim seremos feridos pela palavra e assim poderemos nos sujeitar ao Senhor e à Tua palavra. Rogamos ao Senhor que toda honra e toda glória seja dada
a Jesus e que possamos ser instruídos pela Tua palavra nesse momento. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Certo, então, o tema da mensagem de hoje que nós iremos desenvolver, o Evangelho detona com a presunção espiritual. Essa sentença que nós separamos para estudar hoje à noite mostra exatamente isso. Mostra o apóstolo Paulo ensinando a igreja de Roma que os judeus eles estavam completamente perdidos no culto que eles estavam tentando prestar ao Senhor, porque eles estavam confiando na lei, na circuncisão e estavam desprezando o Senhor Jesus Cristo. Então, o propósito de Paulo aqui é para mostrar para a igreja de Roma o erro dos judeus, a forma que eles se perderam, não conseguindo enxergar que somente em Jesus nós podemos obter a salvação, mas acabando confiando em outras coisas como um tipo de amuleto para a salvação deles. Então, a grande tese defendida aqui pelo apóstolo Paulo é que todos os homens são culpados diante de Deus e somente Cristo pode salvá-los. Eu quero sintetizar o objetivo, fazer os judeus entenderem que todo orgulho, toda presunção religiosa precisa ser abandonada. Isso não é apenas para uma realidade para o judeu, mas é uma realidade para todos os homens. O homem, ele só pode ser salvo se a presunção, o orgulho do coração dele for abandonado, e assim ele vai confiar totalmente no Senhor Jesus Cristo. Pois o homem, ele é pecador e só pode ser salvo quando confiar a sua vida somente a Jesus. A palavra de Deus está fazendo aqui um alerta, irmãos, sobre o perigo da falsa segurança de salvação. Isso porque muitos pensam que estão salvos quando ainda estão perdidos. Esses judeus, eles pensavam que estavam salvos por pertencer a uma tradição religiosa, por serem judeus, por serem descendentes de Abraão, por terem recebidos a lei de Moisés, por praticarem a circuncisão. Então eles estavam confiando muito mais nesses rituais religiosos do que no próprio Cristo. Eles desprezavam a Cristo, achando que estavam servindo a Deus pela religiosidade que praticavam. É a falsa segurança de salvação. Esse erro que os judeus estavam cometendo pode acontecer com qualquer pessoa. Pode acontecer comigo, pode acontecer com você também. Nós passarmos a confiar em tradições religiosas ao invés de confiar no Senhor como nosso Salvador. Então Paulo ele está tratando com os judeus, a eles foi dado a lei e a circuncisão. Isso indica na história do povo de Deus que Deus separou o povo de Israel dentre as outras nações para que vivessem para a glória de Deus e fossem luz para os gentios. Foi para isso que Deus deu ao povo de Israel a lei e a circuncisão, para mostrar que ele era um povo separado por Deus e para que eles fossem luz aos gentios, levando o evangelho da salvação para aqueles, a palavra de salvação para aqueles que ainda não conheciam. Contudo, Israel falhou. O que Israel fez? Ele se entregou à idolatria e à imoralidade. Israel fracassou na missão que Deus deu a ele como nação. E aqui, os judeus dos dias de Paulo, eles estavam fazendo uma leitura errada sobre os seus privilégios. Eles pensavam que eram melhores
que as demais nações, só porque eles eram judeus, só porque eles eram da descendência de Abraão. Pensavam que já estavam salvos, só porque já eram israelitas. E assim, eles usavam a lei e a circuncisão como amuletos de salvação. Nós vamos ver hoje à noite quais foram os erros que Paulo vai destacar aqui nesse texto, quais foram os erros dos judeus em seu relacionamento com a lei de Moisés. Então nós vamos para o primeiro erro, versículo 17. O primeiro erro dos judeus em relação ao seu relacionamento com a lei de Moisés foi que ele confiou na herança e na tradição e não em Cristo. Versículo 17, você pode acompanhar aí na sua Bíblia. O primeiro erro dos judeus no seu relacionamento com a lei de Moisés foi que eles confiaram na herança e na tradição e não em Cristo. Gostaria que você prestasse atenção enquanto fazemos novamente a leitura. Paulo diz assim, versículo 17: se porém tu que tens por sobrenome judeu e repousas na lei e te glorias em Deus. Então Paulo ele está direcionando a sua palavra para os judeus. E a forma que ele escreve é para mostrar que eles se envaideciam por terem em seu sobrenome o nome judeu. Então eu sou judeu e eu estou envaidecido por isso. Quem é judeu é privilegiado. Era assim que o judeu estava pensando. Quem é judeu já está garantido no céu de Deus, porque nós somos geração de Abraão, nós já recebemos a lei, nós somos o povo da circuncisão. Então era assim que eles pensavam. E o fato de eles pensarem assim, denunciam que eles não tinham nenhum relacionamento com Cristo. Paulo está dizendo, olha, vocês estão tendo a lei e a circuncisão como amuletos. E essa herança religiosa está afastando vocês do principal, que é o Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz para dar a verdadeira salvação. Então a confiança desses judeus orgulhosos estava, diz Paulo, no sobrenome que eles ostentavam. Eles então se julgavam melhores que os outros homens, se julgavam melhores que os gentios. Imagina a divisão que isso causava na igreja. Que a igreja de Roma ela era composta por judeus e por gentios. Então tinha um grupo dos judeus dentro da igreja, que se achavam melhores que os gentios que estavam dentro da igreja, porque eles tinham um sobrenome judeu. E Paulo está dizendo, o fato de vocês pensarem assim, mostra que vocês ainda não entenderam o evangelho. Porque a nossa salvação está somente em Cristo, e não no sobrenome, na herança, na tradição que nós carregamos. Irmãos, nós podemos cometer o mesmo erro quando nós confiamos numa herança batista para a nossa salvação, sendo que continuamos vivendo na prática do pecado. É o mesmo erro quando nós achamos que estamos garantidos no céu porque nós conquistamos a membresia de uma igreja batista, ou de uma igreja presbiteriana, ou de uma igreja Assembleia de Deus, ou de qualquer outra igreja, ou de qualquer religião. A gente descansa porque está defendendo uma tradição. A gente descansa porque nós estamos defendendo uma herança. E a gente não pode cometer esse erro. Foi o erro que os judeus cometeram. Eles estavam confiando na herança, na tradição religiosa, mas eles não estavam confiando no principal, que era o Senhor Jesus Cristo. Então, quando Paulo diz que tens por sobrenome judeu, repousas na lei e te glorias a Deus, Paulo está, na verdade, fazendo uma crítica a esses judeus vaidosos que confiavam na tradição religiosa, mas não estavam conseguindo ter um relacionamento espiritual com o Senhor Jesus Cristo. Os judeus, diz Paulo, repousavam na lei, apenas porque eles possuíam a lei, conheciam a lei,
Mas existia um problema com esse povo judeu. Mais à frente isso é dito por Paulo. Tu que dizes que não pode furtar, você furta? Então eles tinham a lei, eles conheciam a lei, mas faltava o principal, o quê? Eles não praticavam a lei. Eles não praticavam, eles não obedeciam aos princípios da palavra de Deus. Então, se a gente está sossegado porque estamos pertencendo a uma herança religiosa, porque somos membros de uma igreja batista, mas no nosso dia a dia nós não obedecemos a Deus pela sua palavra, nós estamos cometendo o mesmo erro desses judeus aqui que Paulo está criticando. Nós temos que ser transformados pelo Espírito Santo e obedecermos aos princípios da palavra do Senhor. Porque conhecimento sem obediência é uma falsa segurança. Conhecimento sem obediência é uma falsa segurança. Não pense você que você será salvo porque você conhece a palavra de Deus. Você tem que perguntar. Conhecimento é apenas a primeira parte da coisa. Você tem que perguntar se a segunda parte da coisa, tão importante como conhecimento, já aconteceu na sua vida. Sabe qual é a segunda parte da coisa? Obediência a esse conhecimento. Então, só conhecer a palavra de Deus, só pertencer a uma religião, só pertencer a uma herança batista, não é suficiente. Você tem que ver se o Espírito Santo tem capacitado você para obedecer aos princípios da palavra. Não adianta nada você vir para cá, domingo após domingo, cantar louvor. Se você tem ministério aqui, pregar, tocar, cantar, mas você continua pecando contra Deus, continua desobedecendo, não consegue obedecer aos princípios da palavra do Senhor, você está confiando numa herança, numa tradição religiosa, mas o principal ainda não aconteceu na sua vida. Cristo ainda não transformou você. Porque a principal função da palavra de Deus na nossa vida, igreja, é sermos transformados por esse conhecimento que Deus traz ao nosso coração. É interessante que Paulo fala que esses judeus se gloriavam em Deus. Repousavam na lei e gloriavam em Deus, mas eles estavam fazendo isso de forma equivocada, porque eles estão fazendo isso no sentido em que eles se julgavam especiais, amados, escolhidos por Deus, mas não tinham interesse de seguir e honrar a Deus e de glorificá-lo entre as nações. O ponto aqui é que quando nós nos orgulhamos de sermos escolhidos por Jesus, mas não obedecemos a Jesus, nós estamos incorrendo em erro. Quando nós conhecemos a palavra, mas não praticamos. Quando Jesus diz que a gente tem que fazer discípulo, a gente não faz. Quando Jesus diz que a gente tem que evangelizar, a gente não evangeliza. Quando Jesus diz que a gente tem que pregar e a gente não prega. Quando Jesus diz que a gente tem que ser boas testemunhas, viver aquilo que nós estamos ensinando, mas nós não somos boas testemunhas de Jesus. Quando não discipulamos, quando não vivemos em santidade para a glória de Deus, isso são indicadores que estamos cometendo os mesmos erros dos judeus. Não confiem apenas em uma herança religiosa, não confiem apenas em uma tradição, não descanse porque você conseguiu ser um batista. Ser batista não é suficiente. Você tem que ter certeza que você é um cristão. Você tem que ter certeza que você nasceu de novo. Você tem que ter certeza que você é uma nova criatura. Senão vai acontecer com você o que Jesus falou de forma profética em Mateus capítulo 7. Eu gostaria que você abrisse lá. Mateus capítulo 7, versículo 21. Mateus capítulo 7, 21.
Mateus 7:21 diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Preste atenção nisso. Não é somente você conhecer, está dizendo Jesus, mas é aquele que faz a vontade, é aquele que conhece e pratica a palavra de Deus. Olha o 22. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres. Versículo 23. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais as iniquidades. Essa gente aqui era pregando, ensinando, expulsando o demônio. Então você tem que perguntar: então qual era o problema deles? Eles não estavam trabalhando para Deus? Por que Deus vai condená-los no dia final? Por causa do finalzinho aqui, do versículo 23. Jesus diz assim: apartai-vos de mim o quê? Os que praticais a iniquidade. Eram pessoas que estavam pregando, estavam ensinando, estavam expulsando demônios em nome de Jesus, mas estavam vivendo em pecado. Continuavam mentindo, continuavam idolatrando, continuavam traindo, continuavam adulterando, continuavam fazendo coisa errada, dando mau testemunho. Então esse era o problema dos judeus aqui. Eles confiavam em uma herança, em uma tradição religiosa. Vive na prática do pecado, sem nenhum constrangimento. Aí quando pensa em inferno, aí inventa uma desculpa, diz assim: não, mas meu problema em relação ao inferno está resolvido. Por quê? Porque eu sou membro da Igreja Batista. Cuidado com isso. Só ser membro da Igreja Batista não garante o seu lugar no céu. Você precisa ter certeza que Jesus é o seu Senhor e que Ele transformou a sua vida. Somente Jesus nos leva para o céu e ninguém mais. Mas os judeus estavam repousando na lei, estavam se gloriando em Deus, mas o principal eles não estavam fazendo: obedecendo a Deus. Segundo erro, verso 17 ainda e verso 18 também, eles confiavam em um conhecimento externo, mas faltavam neles uma transformação interior. Versículo 17, parte B, diz: e repousas na lei, e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei. O que é que está acontecendo aqui? Paulo está argumentando que os judeus não fizeram bom uso do conhecimento da palavra de Deus. Eles foram o povo escolhido por Deus para terem a palavra escrita, enquanto os gentios, os povos pagãos, só tinham conhecimento de Deus pelas coisas criadas, pela revelação geral. Deus deu aos judeus a palavra escrita. É o que Paulo está dizendo aqui. Eles conhecem a vontade de Deus, aprovam as coisas excelentes e são instruídos na lei, ou seja, instruídos na palavra. Acredito que Paulo está dizendo que era para o povo judeu viver para a glória de Deus, cumprir a missão deles, ser luz para os pagãos. Porém, eles haviam se tornado soberbos, presunçosos, arrogantes, porque tinham a lei escrita e os pagãos não tinham. Eles estavam se vangloriando de algo que eles tinham, era que ter a vida transformada e ensinar os princípios da palavra de Deus para quem não conhecia. Mas estavam como meninos, dizendo assim: olha, eu tenho a lei, você não tem, eu sou melhor do que você, porque eu tenho a lei e você não tem. Olha a criancice dos judeus. Então eles estavam acomodados, ao invés de serem extremamente gratos por serem um povo escolhido e trabalhar para Deus de todo o coração, eles estavam acomodados, dizendo assim: olha, eu fui escolhido por Deus mesmo, então eu sou tranquilo. Eu estou tranquilo aqui. É a mesma coisa daquela pessoa que diz assim: eu não sou salvo, uma vez salvo, salvo para sempre, então eu estou tranquilo, eu vou viver de qualquer maneira, eu vou pecar, eu vou fazer tudo que não presta, e eu vou para a igreja no domingo, e está tudo resolvido, porque domingo eu estou na igreja. De segunda a sábado eu estou no mundo. Eu sou um carnal. Eu sou um ímpio. Mas domingo eu estou na igreja. Uma vez salvo, salvo para sempre. Não é assim que diz? Então pronto, eu estou tranquilo.
Era o mesmo erro dos judeus aqui. Eu tenho a Bíblia, eu tenho a palavra escrita, você não tem. Eu sou da herança de Abraão, você não é, então eu estou tranquilo. E o apóstolo Paulo está dizendo, você está errado por pensar assim. Pensar assim só mostra a incredulidade do seu coração. Isso só demonstra a soberba do seu coração. Então Paulo diz que eles tinham a lei, eles repousavam na lei, eles tinham o conhecimento de Deus, né? Não fala aí? Que conheces a sua vontade. Você não está vendo isso aí na sua Bíblia? Que conheces a sua vontade, amém? Então o que é que ele está dizendo aí? Conhece a vontade de Deus por onde? Pela lei escrita. Outra coisa que ele vai dizer aí, tinham acesso às coisas excelentes, olha aí, ó. E aprova as coisas excelentes. Que coisas excelentes eram essas? Aqui, ó. As coisas excelentes reveladas onde? Na lei. Paulo está dizendo, vocês têm tudo isso. Vocês têm acesso a coisas excelentes. E fala, sendo o quê? Instruídos aonde? Na lei. Paulo está falando da palavra escrita, dizendo, olha, vocês têm tudo isso, era para vocês serem um povo que vive para a glória de Deus e proclamar as boas novas de salvação. Mas sabe o que é que está acontecendo com vocês? Vocês se tornaram arrogantes. Isso que acontece. Conhecimento sem obediência e transformação na vida não serve para nada. Conhecimento sem obediência, sem transformação na vida, não serve para nada. Warren Wiersbe fala, comentando esse versículo, o povo judeu possuía uma religião de rituais externos, mas faltavam a eles atitudes interiores. Será que nós somos esse povo também? Um povo que é cheio de rituais externos, mas nos falta uma transformação de atitudes interiores, que é muito fácil a gente chegar numa igreja e a gente se acostumar com o que acontece externamente. Só você começar a vir para o culto. Você pode chegar aqui sem entender nada, sem entender o que é louvor, sem entender o que é oração, e você fica vindo daqui a pouco, você está orando igual a pessoa, você está cantando igual a pessoa, você aderiu ao ritual externo. Mas e a transformação interior? Será que você tem acesso à palavra? Você tem acesso ao conhecimento de Jesus, que só Ele salva, mas você tem continuado na escravidão pecaminosa. Você tem continuado em pecado contra Deus. Isso vai atestar a sua falta de conversão. Você pode ter a palavra de Deus, estar se gloriando disso, mas o fato de você não ter a sua vida transformada só mostra o quão arrogante você é. Porque mesmo tendo acesso a esse conhecimento não fez de você um homem humilde, de se quebrantar diante do Senhor e permitir que o Senhor seja o centro da sua vida. Você não permite isso, porque você é o centro da sua vida. Você é arrogante demais para permitir que Jesus entre na sua vida e seja o centro da sua vida. E era esse o erro dos judeus que Paulo está condenando aqui. Entenda, meu irmão, de uma vez por todas, só ter o conhecimento da palavra não é suficiente. É importante que o conhecimento da palavra de Deus esteja transformando as nossas vidas. É importante que o conhecimento da palavra de Deus esteja transformando a sua vida. Senão você vai continuar idolatrando, furtando, adulterando. Paulo daqui a pouco vai denunciar. Eram homens que se diziam homens de Deus, que tinham a Bíblia, que tinham a lei, que tinham a palavra, que eram da geração de Abraão, mas estavam furtando, estavam adulterando, estavam transgredindo a palavra. E a mesma coisa vai acontecer comigo e com você. Se nós não abandonarmos toda a presunção e arrogância e nos quebrantarmos diante dos pés da cruz do nosso Senhor e Salvador. Repito, um conhecimento da palavra de Deus sem transformação é um conhecimento sem Cristo. Um conhecimento da palavra de Deus sem transformação é um conhecimento sem Cristo. Porque onde há conhecimento verdadeiro, significa que a palavra de Deus está presente. E onde a palavra de Deus está presente, Cristo está presente, transformando
a sua vida. Então, um conhecimento da palavra de Deus sem transformação significa que Cristo não está presente. Terceiro erro no relacionamento com a lei desses judeus, versos 19 e 20. Confiar que já é um mestre, eu achei isso aqui muito interessante. Confiar que você já é um mestre para os outros, quando Cristo não é o centro da sua fé. Então você se acomoda por ter a Bíblia, se acomoda por pertencer a uma tradição. Eu sou batista, tentando traduzir aqui o que Paulo está dizendo. Você chega na igreja, aí vai passando o tempo, aí você diz assim, poxa, eu sou batista, eu já fui batizado nas águas, eu já sou membro dessa igreja, eu já tenho tantos anos de crente, número 1. Número 2, eu já tenho a Bíblia, eu já tenho conhecimento. Número 3, é o que Paulo vai falar agora, terceiro erro, eu vou ser mestre. Eu vou começar a ser mestre. Eu vou começar a ser professor. Eu quero ensinar todo mundo, eu quero ter seguidores. Sendo que o principal não aconteceu. Você não foi transformado por Cristo. Paulo está denunciando exatamente isso aqui. É o terceiro erro. Confiar que já é um mestre para os outros, quando Cristo não é o centro da sua fé. Se não, veja aí, versículo 19 e 20. Olha a crítica de Paulo ao judeu. Que estás persuadido, ou seja, a ideia de persuasão aqui é o quê? Convencimento, né? Eu estou convencido. Paulo está dizendo assim, você judeu está convencido que estás persuadido, que é o quê? Guia de cegos, luz do que se encontra nas trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma de sabedoria e da verdade. Mas espera aí, Paulo está falando que eles estão errados, eles são orgulhosos, eles estão confiando na herança deles e não há uma transformação ainda na vida deles. E aí, então Paulo vai para o terceiro erro. Além disso, eles acham que podem ser mestres. Eles estão atrás de fazer seguidores. Então os judeus, eles eram mestres do ensino de suas tradições. Podemos dizer que eles eram especialistas do Antigo Testamento e eles eram zelosos pela lei de Moisés. Porém, sua vida e o seu ensino estavam afastados de Cristo. É a denúncia do apóstolo Paulo. Eles eram ritualistas e eram legalistas. Eles criam na salvação pelas obras. Não criam na salvação somente pela fé em Jesus Cristo. Eram arrogantes, convencidos. Paulo mostra aqui que eles tinham uma visão bastante elevada sobre eles mesmos e se achavam instrutores e mestres do ensino. Tinham uma visão muito baixa sobre as outras pessoas. Para eles, as outras pessoas, olha como é que Paulo vai dizer, para esses judeus arrogantes, as outras pessoas não passavam de cegos, que mais? Para esses judeus arrogantes, as outras pessoas que eles queriam ser mestres delas, não passavam de quê? Cegos, que mais? Bora, irmão, acorda aí. Bota o cérebro para funcionar. Bora lá. Cegos, que mais? Ignorantes, não é? Aí o que eles pensavam das pessoas que eles iam ensinar? As pessoas eram cegas, ignorantes. Terceiro lugar, crianças, não é não? Então olha como eles tinham uma visão elevada deles e como eles tinham uma visão baixa sobre as outras pessoas. Eu sou mestre de ignorantes, eu sou mestre de crianças, eu sou mestre de cegos. Só que eles mesmos, eles eram transgressores da lei. Eles mesmos estavam afastados de Cristo. Porém, devido ao seu orgulho espiritual, estavam cegos para a verdadeira realidade de suas almas. Eles eram descrentes religiosos, eram mestres do conhecimento sem uma transformação de vida. Que coisa terrível ser assim. Para estes que brincam à beira de um lago e molham apenas os seus pés, mas não mergulham de corpo e alma
a condenação para estes será ainda maior. Eu só tenho um conhecimento superficial das Escrituras, mas eu não mergulho de corpo e alma em Cristo. Para estas pessoas que ainda querem ser mestres com essa atitude, a condenação será ainda maior. Como podemos ter a audácia de querer ensinar a palavra de Deus para outras pessoas sem mergulhar de corpo e alma em Cristo Jesus? Como temos coragem de ensinar uma coisa e vivermos outra completamente diferente? Como achamos que podemos ser mestres dos outros quando ainda estamos vivendo em pecado e não conhecemos a Cristo? Pois era isso que estava acontecendo com esses judeus. Meus irmãos, semelhantemente, muitos chegam na igreja querendo ser mestres de outras pessoas, querendo seguidores. Eu quero dizer para você que muito mais importante que querer ser mestre de outros é fazer de Jesus o nosso mestre. Muito mais importante do querer ter seguidores é ter a certeza de que você mesmo é um verdadeiro seguidor de Jesus. Porque é muito melhor ser um verdadeiro discípulo de Jesus do que ser um mestre do engano. Para estes que se satisfazem em fazer seguidores e desprezam ser um verdadeiro discípulo de Jesus, a condenação será ainda maior. Então, você não tem que estar preocupado se você é um mestre do ensino, se você tem seguidores à sua disposição. Tem muita gente que acha que ser cristão é ter um monte de seguidores. E esse estava sendo o erro desses judeus aqui. E Paulo está dizendo, não, você precisa conhecer a Cristo e ser transformado por Ele. Não ache que você já é um mestre, não ache que você já é um guia de cegos, não ache que você já é um mestre de crianças, de ignorantes. Não pense isso quando você está afastado da cruz, quando a sua vida ainda não foi transformada, quando você ainda é escravo do pecado. Não queira ser mestre de outros quando você ainda nem conhece a Jesus como seu Salvador, o transformador da sua alma. Então não se preocupe em querer ser professor dos outros. Preocupe-se primeiramente se você é um verdadeiro seguidor de Jesus. É essa a questão aqui. E ainda tem um quarto erro e último que Paulo mostra dos judeus em seu relacionamento com a lei. Verso 21 até o verso 24. Confiar em um conhecimento superficial quando a própria vida está nas trevas. Verso 21 e até o 24. Então Paulo dá aqui um checkmate nos judeus, mostrando a eles que eles não viviam de acordo com o conhecimento que possuíam e não praticavam o que eles pregavam. É isso que Paulo vai fazer do verso 21 até o verso 24. Deixe-me só abrir aqui novamente. Romanos capítulo 3, verso 21. Desculpa, 2. Paulo acusa os judeus aqui de furto, de adultério, de sacrilégio e de outros pecados. Pois tu que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo. Tu que pregas que não se deve furtar, furtas. Dizes que não se deve cometer adultério e cometes. Então vamos analisar rapidamente cada ponto aqui. Então eles ensinavam os outros, mas não ensinavam a si mesmos. Versículo 21. Tu, pois, que ensinas a outrem, não ensinas a ti mesmo. Então você está ensinando os outros o que fazer, mas aquela pregação só serve para os outros, para você não serve. Então, você não deve matar, mas aí você mata o outro no seu coração. Você não deve mentir, aí você mente. Você não deve adulterar, mas você está olhando para a mulher do próximo. Então é uma pregação que só serve para o outro. Paulo está criticando a hipocrisia desses mestres. Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo. Então, a mensagem da palavra de Deus que você vai pregar, você tem que ter certeza que essa mensagem já foi pregada para você mesmo. Pregue ao seu próprio coração. Confronte-se com as verdades da palavra e seja transformado por essas verdades. Então ensine aos outros, porque senão isso será hipocrisia. Então Paulo está demonstrando aqui esses mestres, esses judeus que queriam ser mestres, como apenas um tipo de santarrão moralista.
São pessoas que são afiadas para dar lição de moral nos outros, mas estão ainda escravizados em seus próprios pecados. É o santarrão moralista que ainda não conheceu o Senhor. Não perde uma oportunidade para dar lição de moral nos outros. Se vê você errando, já vai lá em você e coloca um peso enorme sobre os seus ombros. Mas ele mesmo continua escravizado em seus pecados, porque ele prega para os outros, mas não prega para eles mesmos. Paulo fala: tu que pregas que não se deve furtar, e furtas. Ele está falando para judeus. Os judeus conheciam o 8º mandamento, não furtarás. Eles ensinavam o 8º mandamento para as pessoas, mas ao mesmo tempo eles estavam furtando. Ou seja, são hipócritas. Ensinam uma coisa, mas vive outra. Que a gente não seja esse tipo de homem. Uma pessoa que ensina algo aos outros apenas como um religioso moralista, mas continua escravizado em seus próprios pecados. Versículo 22, ele fala: eles ensinavam que era para as pessoas não cometerem adultério, mas eles mesmos adulteravam. Olha aí o versículo 22. Dizem que não se deve cometer adultério. Mas o que é que Paulo fala logo em seguida? E o cometes. Ora a hipocrisia aqui, pessoal. Você vai ensinar os outros assim, não adultere, mas você não pode ver a mulher do outro, você está olhando para a mulher do outro. Em seu coração, você está tirando a roupa de outras mulheres. Então, que tipo de cristianismo é esse? Onde você está sabotando com a sua própria vida aquilo que você ensina para os outros. Então, isso é a religiosidade hipócrita de homens que ainda não conheceram ao Senhor. O judeu, na sua história e tradição religiosa, considerava o adultério um gravíssimo pecado. No tempo do Antigo Testamento, os adúlteros eram apedrejados. No tempo do Novo Testamento também. Por conta do 7º mandamento, não adulterarás. No entanto, o judeu praticava o que condenava nos outros. Proibia o adultério como algo danoso à sociedade, como algo danoso à família, mas praticava o adultério, provavelmente às escondidas. É a mesma coisa de você pregar que o adultério é errado, mas você está mergulhado em pornografia. É a mesma coisa. Porque quando você consome pornografia, você que é casado, você está adulterando contra a sua esposa, você sabia? Pornografia é adultério, é um adultério mental. Você está na sua mente fazendo sexo com aquelas outras mulheres que você está consumindo. É por isso que você se masturba enquanto você está vendo pornografia. E aí a gente prega para os outros que o adultério é errado, mas às escondidas a gente está consumindo pornografia. Se você está fazendo isso, meu querido, você está semelhante a esses judeus aqui. O evangelho, o poder do evangelho não tem se manifestado na sua vida ao ponto de libertar você de uma escravidão sexual como a pornografia. E isso precisa mudar. Há dados assombrosos de crentes dentro de igrejas viciados em pornografia. As esposas nem sabem. Isso precisa mudar. Você não vai ser um homem de Deus consumindo pornografia, meu irmão. Você está sendo adúltero quando você faz isso. Então como é que você prega contra? Eu tenho certeza que se qualquer um de nós fôssemos questionados por um descrente, o descrente perguntasse assim: ei, adultério é errado? O que é que você acha? Você vai dizer: é errado, a Bíblia diz que é errado, adultério é pecado, mas aí você vai e adultera. Era o problema desses judeus. Então nós somos hipócritas quando nós pregamos a palavra de Deus, mas a palavra que nós pregamos não está mudando a nossa vida. A gente tem que ter cuidado com isso. Pode ser um sinal de que nós estamos afastados de Jesus, de que o evangelho ainda não transformou verdadeiramente as nossas vidas. Ainda no versículo 22, eles abominavam a idolatria. Olha só a hipocrisia. Eles abominavam, o judeu abominava, literalmente, a idolatria. Por quê? Porque eles passaram por um cativeiro, Nabucodonosor mandou invadir Jerusalém, destruíram o templo, roubaram todo o ouro. Eles foram sequestrados
para a Babilônia, e eles passaram 70 anos lá como escravos. Depois eles conseguiram voltar. Quando eles voltaram do cativeiro babilônico, eles voltaram curados da idolatria. Depois do cativeiro babilônico, judeu não se envolveu mais com nenhum tipo de idolatria dos pagãos, porque eles penaram. Deus castigou eles por conta da idolatria. Mas olha que hipocrisia que ele está dizendo aqui. Eles abominavam a idolatria, mas roubavam os ídolos de ouro dos templos. Abominavam os ídolos e roubavam os templos. A ideia aqui é a seguinte: eu não vou adorar esse ídolo de ouro aqui, mas é de ouro, né? Então eu vou levar ele porque ele vale dinheiro. Então, abominas o ídolo, mas rouba o ídolo que está dentro do templo pagão. Então, Paulo está denunciando uma tremenda hipocrisia desses judeus que achavam que já eram salvos porque pertenciam à geração de Abraão, porque tinham a lei, porque tinham a circuncisão, mas viviam na prática do pecado. O problema aqui que Paulo está denunciando é que o homem, mesmo sendo religioso, se ele permanece na prática do pecado, isso mostra que ele ainda não é crente. Porque o crente, ele tem a sua vida transformada. Versículo 23. Eles se gloriam na lei, mas eram desobedientes a Deus. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. É a mesma coisa de eu dizer assim: olha, a palavra de Deus é maravilhosa, a palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo, como é bom ter a Bíblia, como é bom que eu tenho a Bíblia, como é bom que eu tenho a Bíblia em casa, como é bom que eu leio a Bíblia em casa, na igreja, como é bom que eu prego a Bíblia. Mas só que eu transgrido a Bíblia, eu peco contra a Bíblia, eu peco contra os princípios da palavra de Deus que Deus me deu para obedecer. Os judeus estavam fazendo isso, eles se gloriavam na palavra de Deus, mas eles desonravam a Deus quando? Quando eles transgrediam os princípios da lei. Essa aplicação ela é válida para todos nós hoje à noite. Se você transgride a palavra de Deus, você está desonrando ao Senhor. Ao mesmo tempo em que eles estão dando graças a Deus pela lei, eles estão transgredindo a palavra de Deus. Ao mesmo tempo que nós estamos dando graças a Deus pela palavra e estamos transgredindo a palavra de Deus, nós estamos sendo hipócritas. Versículo 24. Deus estava sendo blasfemado. Isso aqui é o que eu considero mais sério. Deus estava sendo blasfemado entre os descrentes por causa do péssimo testemunho deles. Diz assim no versículo 24: pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios, por conta de quê? Por sua causa. Você que se diz temente a Deus, você que se gloria porque é judeu, você que se gloria porque tem a lei, você que se gloria que é circuncidado, você que se gloria que é mestre, que fica ensinando os outros aí a não fazer determinadas coisas, mas você mesmo pratica. Você transgride a palavra de Deus. Você ensina os outros a palavra de Deus, mas você mesmo não vive a palavra de Deus. É o que Paulo está dizendo. E sabe o que é que está acontecendo? O nome de Deus está sendo blasfemado entre os gentios. Os gentios estão olhando para vocês, estão procurando ver a luz do evangelho na vida de vocês. Mas os gentios estão vendo que vocês ainda estão nas trevas, porque vocês estão mergulhados nas trevas, vocês estão ainda na prática do pecado. Deus está sendo blasfemado por conta da sua conduta pecaminosa. Como diz determinado pregador, é o construtor de pontes que acabou cavando um abismo para ele. É isso que acontece quando nós pregamos a palavra, mas essa palavra não nos transformou. Era para sermos construtores de pontes, mas estamos cavando abismos para nós mesmos. Enquanto isso, o nome de Deus está sendo blasfemado. Hernando Dias Lopes diz que um dos maiores perigos que a igreja contemporânea enfrenta é o da inconsistência do seu testemunho. Um cristão de vida dupla, diz Hernandes, é pior do que um ateu.
Um cristão de vida dupla é pior do que um ateu. Um crente vivendo na prática do pecado, olha o que é que diz Hernandes. Um crente vivendo na prática do pecado é o maior agente do diabo dentro da igreja. O crente que está vivendo na prática do pecado é o maior agente do diabo dentro da igreja. Por quê? Porque quando nós dizemos que somos crentes e vivemos na prática do pecado, nós estamos afrontando o nome de Deus. Pois com as nossas práticas pecaminosas, nós estamos associando o Deus totalmente santo aos nossos pecados. E quando isso está sendo feito em público, nós estamos constrangendo os gentios, os descrentes, os pagãos, a pensarem que Deus é permissivo com as nossas práticas pecaminosas. E por isso o nome do Senhor está sendo blasfemado. Se como igreja não vivermos o Evangelho, daremos motivo para a nossa sociedade, aos descrentes, de zombarem de Deus, de blasfemarem do nome de Deus. E não tenho dúvida disso, Deus vai cobrar isso de nós. Não pense você que está vivendo um cristianismo irresponsável, você que vive um cristianismo apenas de capa, você que transgride a palavra de Deus lá fora, você está dando um péssimo testemunho aos descrentes, mas não é apenas isso. Deus está observando e nós teremos que prestar contas da nossa hipocrisia. É muito sério o que Paulo está querendo mostrar aqui para os judeus. É que é muito sério você se dizer cristão. Você tem que ter certeza que você é um crente, para você dizer assim, agora eu sou um crente. Porque quando você diz eu sou um crente, e você continua na prática do pecado, Deus vai cobrar isso de você no dia do juízo final. Então só diga que é um crente quando você tiver certeza que você é um seguidor verdadeiro de Jesus, que você é um discípulo de Jesus, que você já nasceu de novo, que você teve a sua vida transformada, que o Espírito Santo de Deus habita em você para fazer com que você viva uma vida santa, que glorifique ao Senhor. Não diga que é um cristão permanecendo em imoralidade, permanecendo na mentira, continuando com as suas traições, com seus trambiques, com seus roubos. Seja um cristão verdadeiro, transformado pelo Espírito Santo, senão nós só vamos mostrar que não entendemos o Evangelho, como aconteceu com esses judeus. Quero concluir fazendo um resumo final. Número 1, não deposite sua fé em uma herança cristã apenas, porque uma herança cristã não pode te salvar. Você está redondamente enganado. Você achar que vai ser salvo porque você é um membro dessa igreja, mas continua fazendo tudo errado, continua pecando contra Deus, continua transgredindo a palavra de Deus. Lá no mundo você é igualzinho às pessoas do mundo, mas você acha que está tudo certo porque você é membro de uma igreja batista. Não confie em uma herança apenas para a sua salvação. Só quem pode salvar você é Jesus. Número 2, não se estribe de um conhecimento externo sobre Deus sem uma transformação interior. Não se garanta, só porque você tem um conhecimento fundamental da palavra de Deus. Tenha certeza que você já foi transformado. Número 3, não queira ser mestre para os outros e adquirir seguidores para você quando a sua vida ainda não foi transformada por Jesus. Preocupe-se, primeiramente, se você é um verdadeiro discípulo de Jesus. Depois, vá atrás de fazer discípulos para Ele. Mas não queira criar seguidores quando você mesmo nem conhece Jesus ainda. Isso não faz sentido. E em quarto e último lugar, não confie em um conhecimento raso quando a sua vida ainda está nas trevas. Ah, não, porque a salvação diz que quem tem a salvação nunca perde. Então, eu vou viver na prática do pecado porque eu tenho essa salvação. Isso é um conhecimento raso. Não confie, não tenha conhecimento superficial, e achando que isso é suficiente se a sua vida ainda está nas trevas. Você precisa ser transformado
por Deus. Por isso, confie unicamente e totalmente em Cristo para ser o seu Salvador. Herança não salva você, lei não salva você, um conhecimento não salva você. Só quem pode te salvar é o Senhor Jesus Cristo. O erro desses judeus é que eles eram muito religiosos, mas eles estavam sem relacionamento nenhum com o Senhor Jesus Cristo. Será que esse não é o seu problema? Você é alguém muito religioso. Talvez você nasceu nessa igreja. Talvez você correu, quando criança, pelos corredores dessa igreja. Hoje você é membro, você já foi batizado. Você já conheceu vários pastores que passaram por aqui. Mas a sua vida continua uma vida torta, uma vida errada. Mas você acha que é salvo. Por quê? Por causa de toda a herança, por toda a tradição que você tem seguido. Isso não pode te salvar. A única pessoa que pode te salvar é Jesus Cristo. O que vai mostrar que você é uma pessoa verdadeiramente salva é que Jesus nos salva transformando a nossa vida, nos libertando da escravidão pecaminosa. Então antes eu furtava, estou dizendo de mim, né? Estou falando aqui como Paulo fala aqui para o judeu. Antes eu furtava, antes eu não podia ver nada de ninguém, que eu roubava. Mas Cristo entrou na minha vida, eu abandonei o roubo, eu não roubo mais nada de ninguém. Antes eu adulterava, antes eu traía, antes eu pecava em pecados de imoralidade sexual. Mas quando Jesus entrou na minha vida, eu fui liberto da imoralidade sexual, eu fui transformado. É isso que tem que acontecer na vida do cristão. Antes eu mentia, eu era viciado na mentira, mas Cristo entrou na minha vida. Eu fui transformado, a minha língua foi transformada e hoje eu não minto mais. É isso que tem que acontecer. Não é apenas você sair da religião A para B e você achar que está salvo. Ah, eu era católico, agora eu sou batista, eu estou salvo. Não. Só isso não é suficiente. Você tem que ter certeza que Jesus entrou na sua vida e tem transformado você, tem libertado você da escravidão do pecado. Porque batista não pode te salvar. Ninguém pode salvar você. Só Jesus pode te salvar. E uma evidência da salvação na sua vida é a transformação que se segue após a sua conversão. O que tem acontecido muito é que tem muito crente hoje, se dizendo convertido, mas ainda continua vivendo na prática do pecado. Nós temos blasfemando o nome do Senhor quando o número de divórcios da igreja está igual ou maior que o número de divórcio entre os descrentes. Nós estamos blasfemando o nome do Senhor quando nós temos que criar uma igreja para homossexuais, porque está na moda ser gay. Então agora a gente tem que criar uma igreja para gay também, para os gays se sentirem bem na nossa igreja. Nós estamos blasfemando do nome do Senhor quando nós fazemos essas coisas. Nós temos que ser transformados pelo Senhor. Nós temos que ser obedientes à sua palavra. E isso é sinal de que nós não somos apenas religiosos como esses judeus. Cristo que nos salvou transformou a nossa vida. E todo homem pecador está sendo convidado por Jesus para ser um seguidor dele e ser transformado para viver para a glória dele. Se você ainda não é um seguidor de Jesus, eu desafio você a entregar a sua vida a Jesus. Não estou convidando você para mudar de religião. Eu estou convidando você a entregar a sua vida a Jesus e ter a sua vida transformada de uma vez por todas e para todo sempre. Essa é a maior experiência que pode acontecer na vida de um homem pecador. É ele ter um encontro transformador com o Senhor Jesus. Então que Deus leve você a essa transformação. Vamos orar. Senhor, obrigado pelos alertas da tua palavra em Romanos, para não confiarmos em coisas que não nos salvam. O problema do coração do homem é a presunção, a arrogância, mas o Evangelho ele detona com o orgulho do coração do homem. O homem não pode ser salvo pelo conhecimento, o homem não pode ser salvo por uma herança, uma tradição religiosa, o homem não pode ser salvo porque ele pensa que é mestre e tem seguidores.
nada disso tem o poder de salvar. Os judeus estavam cometendo esse erro e a tua palavra os exortou, como está nos exortando hoje à noite. Nós precisamos ter um relacionamento verdadeiro com Jesus, íntimo, e uma evidência desse relacionamento com Jesus, uma transformação de vida. Tua palavra diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás, e eis que tudo se fez novo na vida daquele que foi transformado pelo Senhor Jesus. Ó Deus, que nós possamos nos quebrantar diante do Senhor Jesus e viver para a honra e glória de Jesus, como a tua palavra ensina, e não nos conformarmos a um estilo de vida religioso que ainda vive na prática do pecado. Isso não é suficiente para a nossa salvação. Eu rogo pelas pessoas que aqui estão, ó Deus, e ainda não tiveram experiência de salvação com o Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor visite esta alma, visite este coração, e que essa pessoa possa ser uma nova criatura em Cristo e possa experimentar essa transformação de vida que só o teu Filho Jesus pode dar. É o que nós oramos, Senhor. Derrama graças infinitas sobre o teu povo. Em nome de Jesus. Amém.